Salve, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Aperitivos Matemáticos com o grande professor Walter Canielli e com um novo parceiro também, é o Márcio Palmares, que logo mais vai se apresentar. E a gente vai fazer esse vídeo devido a uma notícia recente que está bombando aí nas redes sociais para quem é da área de matemática, né? Com certeza se deparou com essa notícia em algum momento de domingo para cá. Segundo, né, dizem, um cara estava lá assistindo o jogo final da Copa e trabalhando ali com a IA sobre uma conjectura chamada de conjectura jacobiana, e aí, de repente, a máquina trouxe um contra-exemplo, né? E aí isso tá o maior burburinho aí sobre o papel da IA dentro da atividade matemática, né? Então, perguntas que a gente vai querer abordar aqui. O que aconteceria com a profissão de matemático se provar teoremas deixasse de ser uma habilidade exclusivamente nossa? E se uma IA fornecesse uma prova formalmente correta, foi verificada no Lean, mas incompreensível para nós humanos? A gente vai considerar como uma prova, uma demonstração legítima? A gente vai considerar como um ganho de conhecimento? Outra pergunta: fazer matemática é só provar teorema? Ou tem alguma coisa a mais ali que a máquina ainda não consegue fazer, que só nós conseguimos fazer? E como a IA tem colaborado com os matemáticos hoje? Como é que está o status disso, né, da IA trabalhando com a gente aí na matemática? E, aliás, será que a gente pode chamar de colaboração entre humano e máquina? Ou ainda a gente está na fase do uso de uma ferramenta, né? A IA sendo apenas um martelo manuseado pela gente, por nós? Será que a IA veio substituir a inteligência humana ou estender as capacidades da nossa inteligência? E será que a IA realmente constitui um perigo para a atividade intelectual humana? E várias outras perguntas que a gente vai tentar abordar aqui com o professor Walter Carnielli, com a ajuda do Márcio também fazendo perguntas. O vídeo vai ser um pouco longo, então, se você não tiver com muito tempo, você pode abrir a descrição, vai estar listado aqui os capítulos do vídeo, então clica nos capítulos que você mais achar interessante, ok? E lembrando que aqui é um bate-papo informal, aqui não é nenhuma aula magna, onde a gente vai falar tudo certinho, então pode ser que a gente deslize alguma coisa, se você vê que a gente falou algum tipo de abobrinha, fique à vontade, deixe aí nos comentários, ok? Então, é isso. O Walter já é figura repetida, essa playlist aqui existe por causa dele, né? Um professor lá da Unicamp, matemático, lógico, com reconhecimento internacional, atuando principalmente na lógica paraconsistente. E agora o Márcio, que vai nos ajudar também. Né? Conheci o Márcio lá na lista L, e é um cara também que manja muito de matemática, de filosofia da matemática, entre outras coisas. Seja muito bem-vindo, Márcio. Poxa, valeu, muito obrigado. Primeiro, quero dizer que é uma honra para mim poder conversar com vocês, conversar com o Walter, conversar com o Clóvis. Fiquei muito feliz com o convite para participar desse bate-papo. A gente vem trocando ideias sobre isso já faz alguns meses lá na lista de lógica, né? Acho que eu mandei mais de 50 mensagens para lá, provavelmente talvez mais de 100, acho. Não contei. E, e de fato, a gente está vivendo um momento muito especial. Eu vejo assim, cheio de riscos, cheio de desafios, mas sem dúvida é um momento histórico, eu acho, tá? Pois vou explicar, vou argumentar por que eu acho que a gente está numa virada histórica e importante para a ciência, para o pensamento científico de modo geral. E fico muito contente com o convite, né? É uma honra para mim. Eu fiz matemática, a licenciatura aqui na Universidade Federal do Paraná, e agora estou no mestrado em filosofia. Estou tentando defender uma dissertação aí sobre a infindável polêmica dos infinitesimais do Leibniz, né? É um assunto que já está na pauta aí há 300 e quase 350 anos. Então, estou trabalhando nessa pesquisa. E a inteligência artificial acaba sendo um interesse meu por conta da filosofia da matemática, de modo geral, e epistemologia da matemática, que são assuntos que eu estudo como autodidata faz bastante tempo, então acabei entrando nessa onda. Agradeço muito pelo convite aí para a gente conversar e é uma honra para mim, uma alegria. Perfeito. E eu vou deixar aqui o Márcio começar fazendo as perguntas, porque inclusive foi uma proposta dele, né, da gente se encontrar com o Walter para falar desse assunto. Então, abra os trabalhos aí, Márcio, com suas perguntas. Então, com a seguinte pergunta, Walter, você escreveu um artigo em 2021, né, sobre como a inteligência artificial poderia ser surpreendentemente perigosa
para a filosofia da matemática e para a filosofia da ciência, esse artigo aqui. Eu gostaria de perguntar o seguinte, esse artigo ele é meio profético, porque foi escrito em 2021, um pouco antes da explosão desses modelos desses LLMs, né? Por exemplo, o ChatGPT se tornou realmente popular e bastante utilizado pela população em geral a partir de 2022. Então, você saiu com um ano de antecedência aqui, ainda se referindo ao GPT-3, que era uma versão meio primitiva, né? A gente conseguia enganar aquela máquina e se divertir enganando ela o tempo todo. Agora já não está mais tão fácil tudo isso. Eu queria te perguntar o seguinte, Walter, como que você vê esses últimos 4 ou 5 anos aí, desde que você escreveu esse artigo, o que mudou e o que você mantém do teu posicionamento que está expresso aqui? Bom, primeiro, obrigado, Márcio, pela resposta, pela pergunta, cuja resposta eu vou tentar articular agora, né? O Márcio perguntou se eu mudei de opinião. Eu, na verdade, não mudei, não, porque eu acabei vendo que está acontecendo isso cada vez mais. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aí. O problema do jacobiano, que acabou de acontecer, outro exemplo, e um problema que nem é um problema maior, mas é um problema importante. Ou outra coisa, o contra-exemplo de uma conjectura do Paul Erdős sobre grafos, que também não é um problema máximo de matemática, mas ele foi conjecturado pelo Erdős. Então, quando você consegue uma coisa que o Erdős não sabia resolver, ninguém conseguiu resolver na época dele, ficou em aberto e uma máquina consegue, a gente começa a ficar de queixo caído, né? De queixo caído. Até o próprio Tim Gowers se referiu a isso, ele fez uma experiência, ele com um amigo dele, eles formularam, usando a inteligência artificial, 2 matemáticos geniais, Tim Gowers e Medalha Fields, e a máquina, não sei se foi o GPT-5 ou foi o Claude, acho que foi o Claude, o Sonnet, o modelo Sonnet do Claude, eles começaram a brincar sobre um problema de combinatória, como se a máquina estivesse ajudando eles a formular uma tese de doutorado. E, numa tarde, eles conseguiram fechar uma proposta que parecia uma tese de doutorado. E o próprio Tim Gowers falou o seguinte, gente, esse negócio me assusta, porque os estudantes vão acabar ficando desencorajados de estudar, sendo que eu passo 5 anos me matando para fazer uma tese de doutorado e uma máquina faz numa tarde. Tudo bem que não é a melhor tese do planeta, nem é uma tese melhor que a minha, mas é uma tese, né? E não só isso que aconteceu, como aquela história do AlphaFold, que eles conseguiram resolver problemas combinatórios de composição de estruturas bioquímicas, que o pessoal leva 10 anos para poder saber se tem. Uma estrutura combinatória que usa átomos e moléculas lá combinado de uma certa maneira estrutural no espaço tridimensional, que às vezes é muito difícil de saber se dá certo, porque todas as moléculas são muitas vezes muito complexas do ponto de vista geométrico, e a máquina, o tal do AlphaFold, resolveu isso rapidamente, em 10 horas, um problema que os caras levariam 10 anos. Aí eu vi o desabafo lá, acho que foi no New Scientist, o desabafo de um bioquímico falando o seguinte, gente, é de matar, eu não sei mais o que fazer, eu agora não sei que problema eu vou atacar, porque daqui a pouco eu ataco um problema, levo 2 anos me matando aqui, a máquina faz em 10 horas. Então leva pelo menos a um desestímulo, tá certo, Márcio? Então eu acho que ainda continuo com o mesmo medo. Não sei se eu me expliquei bem. Eu não sei se o Márcio vai levantar algum ponto, mas eu gostaria de levantar um ponto aí. Porque lá no seu artigo de 2021, um dos medos, né, que você lista lá é que essas máquinas podem trazer respostas e a gente não compreender, né, as reais razões daquela resposta ser verdadeira, né? E aí você fala, historicamente, quando a gente olha para a ciência, a gente vê que o processo, né, de desenvolver conhecimento envolve conhecer as relações de causa e efeito, né, explicar os mecanismos subjacentes e tal. Mas o primeiro ponto que me veio à mente
foi que a física, por exemplo, tem um jargão muito conhecido no meio da física, é calha a boca e faça as contas, principalmente no meio Uhum. da física quântica. E o negócio é tão contra-intuitivo, tão contra a razão humana, tudo que contraria muitas expectativas, mas é um negócio que funciona, dá resultado, funciona tão bem, né, que faz previsões tão precisas, a gente consegue desenvolver tecnologia e tecnologia que serve à humanidade para alguma coisa. Então, não seria novidade da IA, por exemplo, ser uma espécie de mecanismo que forneça uma resposta, mesmo que a gente não entenda perfeitamente os mecanismos subjacentes desse fenômeno, mesmo que a gente não goze, talvez, de uma intuição, de uma metafísica que justifica aquele resultado. Seria o cala-boca e conta, só porque agora dentro da IA. Por que a IA não poderia ser como a física quântica? Olha, eu acho o seguinte, o problema da IA é que ela pode fornecer contra-exemplos, às vezes, muito desumanizados. Porque o cala a boca e faça as contas significa fale menos bobagem e faça alguma coisa objetiva, que eu possa saber o que você está falando, né? Me mostra o resultado, me mostra um teorema que, em princípio, eu consigo entender. Mas não vem com elucubrações que eu sei lá do que você está falando, né? E aí acontece um pouco isso com ela. Ela não é humanizada, ela não tem a affordance humana. Ela não explica da melhor maneira. Eu vi acontecer isso com um colega da Unicamp que pediu um contra-exemplo sobre álgebra para até estava junto com ele, para o Isabel, e o negócio deu um contra-exemplo de 3 páginas para ele. E ele falou, não entendi. E a máquina repetiu, o programa repetiu, o Nick Pick lá, um processo lá do Isabel, que é um assistente de prova, né? Assistente de prova. É um negócio para... Ele não formula conjecturas, ele não formula problemas, ele é para testar se aquilo é coerente. Se não for, ele arranja um contra-exemplo. Né? Ele ou ela, que chama Isabelle. E aí o negócio fez a coisa para ele, ele não conseguiu. Depois de vários dias, ele falou para ele assim: agora eu entendi, agora eu produzi um contra-exemplo de meia página, baseado nessas dicas que ele deu aqui, mas muito mais limpo. Agora eu entendo, agora todo mundo entende. Ou seja, a máquina fornece um contra-exemplo e ela não está preocupada se esse contra-exemplo é humanizado, no sentido em que você vai entender o meu contra-exemplo. Ela fornece um contra-exemplo e que se dane o planeta, né? Uhum. O contra-exemplo pode até estar certo, mas é o mais enrolado possível, o mais longo possível, o mais feio possível. A gente quer arrumar contra-exemplos bonitos, contra-exemplos limpos, contra-exemplos claros, contra-exemplo que eu possa publicar numa revista científica e todo mundo vai entender. Seja reprodutível o meu contra-exemplo no sentido de que todo mundo entenda. E a máquina não está, e não tem esse tipo de coisa. Agora, parece que está começando a ter, porque se ela conseguiu um contra-exemplo do jacobiano, não sei como é que foi, que tamanho que era o negócio, se foi uma coisa humanizada, né? Que é isso que a gente quer, né? Um pouco naquela direção do Feyerabend. Tem que ser bonito também. Não tem Uhum. que ser só certo. Tem que ser certo, bonito, minimalista, etc, etc. Tem que ser humanizado. Sim, você tocou num ponto que é interessante, né? Porque a gente talvez estivesse subestimando a capacidade da IA de, aos poucos, atingir esse objetivo que a gente espera dela, que é não ser uma caixa preta, mas nos ajudar a entender por que aquilo ali é falso ou verdadeiro. Ela não só, por exemplo, quando o cara estava trabalhando com a IA para resolver essa conjectura do jacobiano, né, no domingo passado, se a IA tivesse só cuspido assim um output, é falso, confia, né? Mas não, ele falou, ó, tá aqui um contra-exemplo que o cara conseguiu verificar, e que eu achei mais interessante, que o Márcio compartilhou com a gente, né, Márcio? Lá no blog do Terence Tal, que ele, para ficar por dentro do que é essa conjectura do jacobiano, ele conversou com o ChatGPT, o ChatGPT explicou para ele entendeu. Então, ou seja, o ChatGPT servindo também como uma interface de matemáticos em áreas diferentes, e ele talvez dando ótimos exemplos, fazendo analogias, quem sabe, né, até sendo com historinhas lúdicas,
para que facilite o entendimento para uma pessoa que não é da área, né, um matemático de uma outra área alheia, para entender a contribuição dessa conjectura do jacobiano. Então, eu lembro que quando eu trabalhava na indústria, a gente tinha esses modelinhos mais simples, que nem beirava a Large Language Models, que precisava fazer uma classificação. Pô, o cliente, ele vai ser inadimplente ou não? E aí você tem os modelos mais interpretativos, mas eles são pobres, assim, na questão de performance. E existem outros modelos muito mais sofisticados, né, que davam um resultado mais acurado, mas que, para interpretar, era uma caixa preta, você não entendia, simplesmente confiava. Não, esse cara vai ser inadimplente, confia. Não vou te dar os motivos de como eu cheguei nessa. Mas o Large Language Model não, parece que ele está conseguindo ser essa interface com a melhor interface, como você falou, que a gente tem, que é a linguagem humana. Ele meio que está entendendo a física da linguagem humana e tentando nos comunicar na nossa língua, né? Eu acho que esse é o que o Large Language Model faz de melhor, né? Ele está fazendo bem isso aí. Está fazendo cada vez melhor. Cada vez ele está, digamos, mais próximo do jargão humano, né? Da maneira humana de fazer e cada vez mais próximo de explicar o que ele está fazendo. Ainda não chega a isso. Ainda não temos ainda a explainable AI. Nós não temos a explainable AI. Mas para algum tipo de coisa, ele pode explicar o que ele está fazendo. Ou tentar explicar, né? Claro que claro que a máquina não entende o que é uma explicação, nem por que ela tem que dar uma explicação, mas ela está sendo treinada para dar uma explicação. Mas isso aí, veja bem, isso não é só mérito isso não é só não. Isso não é mesmo mérito da máquina. Isso é mérito do treinamento dos engenheiros da máquina. Exatamente, O algoritmo não melhorou em nada. Os grandes exatamente. algoritmos de large language model, que é o, o transformer e o mecanismo de atenção, que eu saiba, tanto quanto eu saiba até hoje, não saiu nada melhor ainda. Quer dizer, é o treinamento que está sendo melhorado, muito melhorado. Que, aliás, Sim. é a parte mais cara do modelo. Né? E também estão sendo acoplados outras funcionalidades, porque no primeiro momento era só alimentada com texto, mas os caras, ele está falhando aqui no raciocínio lógico. Deixa eu engatar aqui com um outro tipo de software especialista em lógica, É, com Lean, e aí você vai é. acoplando essas outras coisas. Então, antes dela te dar o output, ela não só entendeu a física humana, como ela também se conecta com esses outros mecanismos para autoavaliar a resposta que vai te entregar, né? Para ver se está consistente ali no raciocínio. Exatamente. Foi isso que aconteceu com o modelo recentíssimo da Google, eu acho que chama Alpha Proof, ou Alpha Geometry, se eu não me engano. Acho que é Alpha Geometry, depois vamos checar o nome. Que ele fez o seguinte, ele conseguiu resolver, na Olimpíada Internacional de Matemática, conseguiu resolver 5 de 6 problemas da Olimpíada Internacional de Matemática, que não é nada trivial. Nada trivial. Resolver 5, pegou medalha de ouro. E como é que ele fez? O modelo estava trabalhando com 2 máquinas simultâneas. Ou 2 máquinas, ou dois componentes simultâneos, né? Na mesma máquina até. Uma era a máquina, vou chamar assim, de viagem na maionese. E a outra é a máquina de limpar a maionese. Como é que elas faziam? Pega um problema de combinatória, a viagem na maionese, e fala, olha, divide isso aqui, pega os pares, divide os pares e ímpares e faz a combinação entre eles e pega quantos vértices e arestas tem e talvez isso dê alguma coisa, sei lá o que vai dar. Aí a outra máquina falava o seguinte, não, peraí, o problema está falando de número primo, por que eu vou ter que dividir em pares e ímpares? Vamos refinar um pouco, você quer dizer congruente módulo 2, é isso? Que são primos, vamos pegar congruência módulo? Ah, sim. Ah, não. Enfim, eles estavam explicando ali que eles estão trabalhando com 2 máquinas, muito parecido com o que o Kahneman fala no livro dele, Pensando Rápido e Pensando Lento,
que ele fala que a mente humana trabalha de duas maneiras diferentes, dependendo do problema. Só uma coisa assim que eu vejo o seguinte, né? Esse medo de que, vamos ser substituídos, ou, fulano, a IA consegue fazer em pouco tempo que eu levaria anos. Isso aí eu vejo mais como não como uma substituição da atividade intelectual humana, mas uma extensão das capacidades, né, humanas, da inteligência. Então, assim, é saber usar a ferramenta na medida do possível. Por que eu vou gastar 2 anos, sendo que a IA pode encurtar esse caminho? Eu, fazendo os prompts adequados, ela me leva para uma direção que, de início... Fala aí, Márcio, que você estava falando comigo antes, né? O cara lá no meio da madrugada, o que ele pode fazer? O Márcio está muito quietinho. Não, é porque eu vou ser meio provocativo para a gente ver se a gente esquenta aí a polêmica. Eu acho que nós estamos atravessando uma revolução científica. Eu vi esse termo usado aí por uns 4, 5 matemáticos bons. Um deles é o David Besses, um cara que é da área de álgebra, aí, teoria de categorias e tal. Ele fez um artigo extenso, quase um ensaio, com essa mesma linha do Walter aqui, só que foi agora, foi no início desse ano, né? Ele fala assim que a inteligência artificial poderia causar danos à matemática, mesmo antes de sequer tocar a matemática. E ele polemiza com algumas declarações desses CEOs das Big Techs, e esses caras, quando eles vão fazer essas propagandas desses produtos, eles dizem assim, né, a inteligência artificial resolveu a matemática, tal como já havia resolvido o xadrez e o Go. Então, esses CEOs, esses empresários, eles acham que a matemática é como um jogo do tipo xadrez e que você poderia liquidar o jogo, todas as possíveis combinações de jogo, como é o caso do jogo de damas, na verdade, ou você realmente compacta todas as possibilidades ali, né? O xadrez Achar uma estratégia vencedora, você diz, né? por aí, exato. Eu não entendo de teoria de jogos, mas é por aí. Eles acham que eles poderiam dominar toda a matemática. Eu discordo disso totalmente, acho que não tem nada a ver isso com matemática. Assim. Claro, tem a ver em certo sentido, né? O Bertrand Russell, ele disse em mais de uma ocasião que a atividade intelectual que mais se assemelhava à matemática seria o jogo de xadrez. Ele falou isso em vários momentos, né? A matemática seria muito parecida com o jogo de xadrez. Também não concordo, não. Também não concordo muito com o Mr. Russell. Reducionista, né? Aquela ideia formalista lá de que é só um jogo sintático de símbolos. Em parte. Então, é mais delicado. Né? É claro que daí tem que ver qual é o contexto que o Russell falou isso também, para a gente não sermos assim... Tem que ver bem o contexto, porque ele dizia muitas coisas. Então, algumas não ficavam muito felizes quando você retira do contexto. Fica uma frase meio absurda. Assim. Então, tem que... É muito fácil a gente entender algo que ele não queria dizer, né? Ele disse uma coisa, a gente... Tem que ver bem o contexto, porque, por exemplo, quando ele disse que a matemática é a ciência na qual você nunca sabe o que você está falando, nem que se é verdadeiro ou não. Se você pegar isso ao pé da letra, vira um absurdo, né? Então, tem que ver bem aí exatamente o que ele estava querendo dizer, qual é o contexto. Mas, enfim. Então, eu acho que a gente está atravessando uma revolução científica, de fato, mas ela é um tipo de revolução por mecanização. Mais ou menos como foi a Revolução Industrial. Você tem um ganho assim grande de produtividade ao industrializar, ao mecanizar, mas ainda não mudou o paradigma geral. Né? Você ainda não tem uma mudança do modo como a gente pensa em matemática. Né? Eu sou, digamos assim, eu sou conceitualista, eu defendo a matemática conceitual. Esse termo eu tirei lá do William Lovier, ele tem um livro de Introdução à Teoria de Categorias. Curiosamente, ele não batizou o livro como Teoria das Categorias, ele batizou como Matemática Conceitual, porque, né, para diferenciar do que seria uma matemática puramente algorítmica. Então, você o conceito, não o algoritmo. Então, eu penso em matemática, assim, do ponto de vista mais conceitual. Esse modo de ver a matemática não foi alterado ainda. Mas me parece evidente que essas máquinas
aceleram muito certo tipo de trabalho matemático, como, por exemplo, encontrar contra-exemplos. Sim. Foi o que o Walter mencionou no início, né? Todos os resultados impactantes até o momento são desse tipo, contra-exemplo. Então, o que eu gostaria de tentar encontrar aqui é em que sentido nós teríamos uma mudança no nosso modo de ver a matemática a partir desse acúmulo de evidências, né? Eu acho que as evidências estão se acumulando em favor de que a gente está vivendo uma transformação grande, não é uma transformação pequena. Então, surgem dois desafios, né? Você tem pelo menos dois aspectos. O aspecto ético, político, sociológico, econômico, que está por trás dessa grande transformação, que é uma discussão, e o outro é o filosófico, o epistemológico. Então, eu não quero, assim, divorciar esses dois pontos de vista, porque eles estão juntos, né? Não existe isso, você ser neutro, você ser totalmente... não tem como. A gente vive num mundo que você tem que ter um posicionamento político, ético, sociológico, não dá para separar. Mas também existe um certo sexismo que vem da compreensão política, por exemplo, como é o caso do Nicoleles, que é um cara genial, é um cientista que tudo que ele disser sobre cérebro, cognição, a gente tem que ouvir com muita atenção. Mas eu acho que o Nicoleles ele está um pouco cético demais assim, em relação à inteligência artificial, sabe? Eu vejo assim que talvez ele não esteja bem assessorado por matemáticos e lógicos. Então, uma coisa que eu ia aproveitar aqui, ó, estou com o livro do Walter aqui na mão. Se tem alguém nesse país para quem eu pudesse fazer a pergunta que eu quero fazer, é o Walter, né? Então, vou agora. O Walter, ó, você acha que existem limites intransponíveis, limites lógicos, para que uma máquina simule suficientemente bem certos aspectos da inteligência humana? Não estou dizendo que a máquina vai sair viva, que ela vai sair por aí, vai tomar um cafezinho, não. Se ela simula suficientemente bem certos aspectos da inteligência humana, como, por exemplo, praticar matemática. Será que existem limites intransponíveis? O Nicoleles diz, existem. E ele apela para um raciocínio lá que eu francamente não consigo entender, sobre microtúbulos, cérebro quântico. Não sei até onde que vai a rigidez desse argumento dele. Eu queria saber disso, Walter, se você acredita, pelo conhecimento que você tem sobre computabilidade, lógica, etc., se esse limite teórico existe. Eu diria o seguinte, tem uma montanha de evidências se acumulando em direção contrária, o de que essas máquinas estão progredindo bastante. Tem um progresso, as máquinas fazem progresso de ano a ano. Será que esse progresso vai terminar amanhã ou depois? Elas vão atingir um platô? Vai bater com a cara na parede? Ou elas vão continuar progredindo, né? Isso é um tema que eu acho que, do ponto de vista epistemológico, valeria a pena a gente se dedicar. Muito bem. A linguagem é uma ferramenta tão interessante, e como as Large Language Models elas são especialistas em linguagem, as linguagens poderiam até, em princípio, desenvolver algum tipo de fenômeno emergente, que é a poética, que é como nós humanos fazemos literatura, poesia, cinema, ficção, né? Inventamos escolas de arte, escolas de pintura, escolas de etc, escolas de filosóficas, propostas, podemos propor. As máquinas não, até agora, não têm a menor condição de propor coisas. Se perguntar para a máquina, propõe uma nova escola filosófica, ela vai juntar uma média do que já tem, do que ela leu em tudo, em todos os bilhões de textos, e vai fazer uma espécie de salada russa que não vai ser nada novo, pode ser até engraçado, mas não vai ser uma coisa radicalmente nova, não vejo como. Agora, isso poderá, no futuro, acontecer? Eu acredito que não, mas eu não quero apostar contra, porque todo mundo que apostou até agora numa impossibilidade dentro das ciências formais deu com a cara na parede. Se ela vai criar, se ela vai começar a fazer uma revolução conceitual,
Eu acredito que não, mas não aposto a minha cara inteira. Agora, eu não discordo do Márcio quando ele diz que é uma revolução, e que é uma revolução científica, embora ele tenha reconhecido que não é uma mudança de paradigma. Então, se não é mudança de paradigma, eu não vejo ainda que é uma revolução científica. É uma linda e grande, beautiful, big and beautiful revolução tecnológica. Isso ela é mesmo. Talvez maior do que a escrita, ou comparável com o surgimento da escrita, que não foi uma revolução científica, com a eletricidade, com, sei lá, com a revolução industrial, né? Que foi a revolução industrial, não foi científica, né? Então, eu não vejo ainda ela como uma revolução científica, não é uma mudança de paradigma, é um triunfo da tecnologia, Márcio, assim vejo eu, tá? Não sei se você concordará ou discordará. Acho que é uma boa precisão. Fiquei curioso para saber como que o Clóvis vê esse aspecto, né? Então, você compartilhou, né, aquele outro artigo também sobre a economia dos teoremas do Bessis, é assim que pronuncia o nome dele, Bessis? Eu não sei também. Foi a Valéria, né, que Como é que chamou chama? a Como é que gente chama o desse cara? Como é que soletra o nome dele? Não sei se eu... David BSSIS. Bessis. Ele fala sobre a economia do teorema, e ele Não, francês, não é Deci? Pode ser. pode ser Não Bessis. sei, não Eu vou sei, ficar pode de ser. Bessis mesmo, vou aportuguesar aqui a leitura. Tá. Mas, assim, o ponto que ele levanta, que eu achei interessante, é o seguinte, é que matemática não é só fazer teorema, né? Porque quando você reduz a atividade matemática a só fazer teoremas, ele fala, olha, isso aqui é uma métrica interessante que a gente arrumou para ser objetivo para medir o sucesso de um cara na academia. Mas por trás de um teorema, você tem que avaliar, pô, qual que é a melhor forma de definir esse conceito, avaliar se é uma pergunta interessante ou não. Então tem uma segunda camada, né, que não é vista, que ninguém fala, só deixa pronto e o resultado do produto bruto só é um teorema, que é omitido. Então, mesmo que a IA seja ótima em provar teoremas daqui a um tempo, mas ela vai conseguir avaliar se a pergunta é boa, ela vai conseguir, como o Walter Canedo falou, criar uma revolução dentro da matemática, sei lá, fazer igual fez o Alexandre Grothendieck, criar todo um aparato conceitual novo para revolucionar a geometria. Então, eu tento acreditar que há um quesinho aqui de humanidade, que uma máquina de silício, que vive dentro de um sistema formal, ela não consegue capturar do que é ser humano, que está envolvido nessa atividade do fazimento. Eu gosto desse verbo que o Walter usa, o fazimento da matemática. E tem uma frase do Gödel. O Gödel, claro, ele era crente, né, assim, platonista, e ele falou os resultados dele, né, que ou a matemática é grande demais para a mente humana, ou a mente humana é mais do que uma máquina. Eu creio que é mais do que uma máquina de silício, aquela que a gente está aqui usando aqui para fazer essa reunião. E que essa máquina de silício nunca será capaz de reproduzir perfeitamente a experiência humana, e o fazer matemática é parte das dinâmicas humanas, e que a máquina pode se apropriar de alguns aspectos, na medida do possível que ela consegue se alimentar com os dados da linguagem humana, provar teorema, alguma coisa, mas há coisas que só a gente vai poder avaliar. Não, essa pergunta é legal. Não, essa definição é melhor. Não, isso aqui é mais bonito. Não, isso aqui é igual arte. Não, a IA agora está escrevendo romance, fazendo pintura. Mas se você pegar e fazer assim, é quase 100% a análise. O que é um romance produzido por um IA e o que é um romance produzido por um humano? Você consegue classificar. Não, esse aqui foi feito por IA. O cara usou IA para fazer esse romance. Não, esse aqui é humano. E aí, sabe aquela experiência de você gostar de comprar uma coisa que é feito artesanalmente? Pô, vou comprar isso aqui porque foi feito artesanalmente. Isso aqui foi tudo envolvido atividade humana. Eu não quero aquela coisa artificial que vem de máquina em linha de produção. Aí é essa máquina que faz as coisas muito perfeitinhas, aquele texto tudo engomadinho, e o humano olha para aquilo ali e fala, não, isso aqui está estranho, isso aqui está muito artificial. Não, eu quero o que é feito por humano mesmo. Então, eu acho que até mesmo na matemática, por mais que você consiga ter essa mecanização de alguns processos, como qualquer outra atividade, nós ainda desempenharemos muito papel
autocrítico, criativo e de fazer a matemática humana mesmo. É claro, usando essas novas ferramentas como uma extensão das nossas capacidades, como o Márcio mesmo pontuou, a gente está na call, o cara está 2 horas da manhã lá e está precisando discutir uma ideia. O colega dele, matemático, está dormindo, mas eu estou conversando com a IA e a IA está me levando para algumas direções e, e ela está sendo ali servindo como interlocutor para me ajudar na atividade. Mas a IA não chegou para esse cara que trouxe o contra-exemplo aí da conjectura jacobiana, não foi assim, ô fulano, estou entrando em contato aqui por e-mail porque eu vi que você está trabalhando com conjectura jacobiana, eu li um pouco dos seus trabalhos, eu também vi um trabalho lá de um japonês, eu preciso esboçar uma coisa aqui. Não, a IA não tem essa atividade, essa proatividade também. Quem está tendo a proatividade de pegar e guiar ela e fazer os provados, de avaliar se o resultado é coerente e tal, para depois eu publicar isso, ainda é humano. Então, eu ainda vejo a IA vai ser sempre um martelo e ela nunca vai conseguir atingir o que é ser humano fazendo matemática. O problema é que ele é um martelo que às vezes prega sozinho, né? Começa a martelar sozinho. Né? Então, por aí, perigo. E, olha, eu vejo o seguinte, eu acho que nós estamos entrando numa era, respondendo o Márcio e respondendo você ao mesmo tempo, o que eu acredito nesse momento, que nós estamos entrando numa era que nós estamos começando a estudar a ciência da inteligência. Veja, já existe a ciência da linguagem, a linguística, por exemplo, mas não existe a inteligentística. Nós não tínhamos parado para pensar que, primeiro, não sabemos o que é inteligência, vale a pena estudar o que é inteligência e vale a pena dedicar alguma coisa chamada ciência da inteligência. Então, eu não chamaria nem de inteligência artificial, eu chamaria essa de inteligência sintética que nós estamos vendo aqui. E eu dou como um fato interessante que é vocês já ouviram falar do blob? O blob é um fungo, na verdade é um limo. É um bicho esponjoso, uma espécie de alga. Imagina uma alga esponjosa, meio amarelada, que ele não tem cérebro. Nem sei se pode chamar de ele, porque ele não tem cérebro, ou ela, sei lá, ou aquilo, não tem cérebro, não tem neurônio, tem só uns tentáculos que se desenvolvem. A coisa quer comer, ele quer comer, ele gosta de aveia. Ele gosta de aveia, ele gosta de comer, ele precisa de caloria. E esse negócio, ele consegue resolver problemas NP completos. Como assim? Puseram ele numa placa de Petri, botaram aveia nos lugares corretos ali, para ele pegar o caminho mínimo e tal. Ele reproduziu. Isso está. Posso passar a referência, tudo quanto é coisa que eu vi, as referências exatas, não é conversa mole, está publicado na Nature, publicado em coisa bacana. Esse troço, esse bicho, essa coisa esquisita aí, ele conseguiu reproduzir a linha de metrô de Tóquio, que é uma linha muito complexa. Ele consegue reproduzir, por exemplo, resolver problemas de percurso em grafo, que é o problema do viajante, do caixeiro viajante, o problema NP completo, né? E em certos casos particulares, né, que ele resolve tudo, porque o problema é NP completo e indecidido. Mas ele resolve casos particulares muito bem, muito rápido, com tentáculos, indo aí no lugar certo. Ele tem uma ideia de minimalidade e de eficiência dentro daquele molde, nem é fungo, na verdade, é uma coisa lá. E essa coisa, quando ela aprende, ela ensina para outra coisa desse tipo dela, põe uma junto com a outra, uma aprende a mesma coisa que a outra tem. Quer dizer, é um negócio interessantíssimo, na minha opinião. Para mim, é um objeto de estudo da ciência da inteligência. Isso aí é uma inteligência sintética, porque ela não é artificial, ela é natural. Ela é natural, mas não é a nossa. É só isso. Uma ciência é uma inteligência alternativa. E não tem cérebro, né? E não precisa de Não tem cérebro. cérebro. Não tem cérebro, não é rede neural. Então, não é LLM, não é lógica, não tem axioma, não demonstra teorema, não faz nada. Ele tem racionalidade. Então, para mim, assim, estudar um fenômeno. Aliás, eu que estou no meu projeto lá da FAPESP, né? O nosso projeto temático é isso, o estudo da racionalidade. Chama raciolog, porque é isso, misturar lógica e racionalidade. E aí, o que entra na racionalidade? Ciência cognitiva
entra probabilidade, entra lógica, entra linguagem, e o que mais, não sei. Talvez até a biofísica desse bicho aí, ou de outros, sei lá o quê. Né? Então, a gente está na era, eu acho, de começar a se convencer de que nós não sabemos ainda o que é inteligência, ficamos estupefactos com essas máquinas, que estão começando a dar uns exemplos de inteligência sintética, e começamos a prestar atenção que tem outras coisas que podem também fazer isso aí. Então, aí, naquela pergunta do Mar, será que ela vai conseguir fazer? Vai saber se a gente vai conseguir juntar esse blob com um chip quântico e fazer um blob quântico que não sei que diabo ele pode fazer. Né? Aí não tem limite, nem o céu é o limite, né, nessa história. Então, eu acho que do jeito que está, não vai muito longe, mas pode haver outros jeitos. Né? Me lembro de uma história do Lord Kelvin, não sei se vocês conhecem o Lord Kelvin, que perguntaram para ele. O Lord Kelvin, famoso Lord inglês da química, que deu origem à escala Kelvin, que perguntaram para ele se seria possível fazer uma comunicação interplanetária. Ele falou, impossível. Por quê? Sabe por que é impossível? Porque nós nunca vamos ter espelho suficiente para poder passar a informação com conteúdo para Marte. Ele achava que a única maneira de passar a informação longe era por espelhinho. Então ele bateu com a cara na parede porque ele jamais imaginou que iam acontecer muitas outras maneiras de comunicação que ele nem pensava. Né? Então, quando a gente aposta em alguma coisa que não, a gente está olhando para um aspecto só, não está olhando para os que poderão aparecer. Né? Concordo. Queria comentar rapidamente aqui, ó. Esses dias eu peguei esse livro aqui do Sagan. Foi por acaso, porque eu estava discutindo com um amigo meu sobre se o universo é ou não favorável à vida, ou se a vida surge ou não, mais ou menos, inevitavelmente, se certas condições forem dadas. Então, esse amigo meu opinava que sim, se certas condições forem dadas, a vida vai surgir ali, de maneira mais ou menos inevitável, porque a matéria tenderia na direção da vida. A opinião contrária é que a vida é um acidente maravilhoso, fantástico, extraordinário, mas é um acidente, foi por acaso que surgiu a vida, eu opino isso. Aí peguei esse livro aqui para me ajudar e achei uma profecia aqui do Sagan, ele escrevendo em 1994, dizendo que muito em breve, na verdade ele já diz aqui que os computadores fariam coisas, já estavam fazendo coisas impressionantes em 1994. Eu não sei como, porque em 1994 tinha um Pentium 100 e o HD era de 4 GB, e ele só tinha o Windows. Ele tinha um. Eu não sei, eu acho que o Sagan tinha computador da NASA lá, né? Porque, enfim. Não tinha muita coisa também. A NASA também não tinha nada tão fabuloso assim, não. Pois é, e ele fala em 90, ele dá uma descrição dos computadores aqui em 1994 que parece que ele está falando sobre hoje. De traduzir muito bem, compor contos, escrever música razoável, né? Compor música razoável. Mas o que é interessante nisso, nesse texto ali dele, é que ele aponta o seguinte: nós estamos passando assim por uma espécie de perda da nossa centralidade. Nós tínhamos, por exemplo, antes de Copérnico, né, a Terra no centro. Antes de Darwin, nós tínhamos uma posição privilegiada entre aspas, na criação. E antes dessa inteligência sintética, usando a expressão do Walter, nós tínhamos uma espécie de exclusividade humana em relação à inteligência simbólica ou à linguagem. Então, parece que a gente vai aos poucos perdendo essa exclusividade. Exatamente. Então, eu acredito que muito em breve nós vamos, eu acho que a gente vai se surpreender cada vez mais com essas máquinas, tá? A impressão que eu tenho é que elas vão nos dar várias lições de humildade daqui para frente, no sentido do que é inteligência. Nós vamos aprender sobre o que é inteligência, e eu acho que elas vão nos ensinar também sobre o que é criatividade. Porque também nós não temos uma ideia muito boa sobre o que seja criatividade, né? Ou sobre como nós criamos, sobre como nós descobrimos, como nós inventamos. Talvez no próximo período as máquinas nos ensinem isso também, é que a gente consiga olhar melhor para o que é a nossa atividade criadora. Então, uma coisa assim que eu
que eu acho que vale a pena a gente estudar a fundo a partir de agora é isso, né? Em que sentido essas máquinas vão nos ajudar a que nós nos compreendamos melhor também, como parte desse universo em que a gente vive, né? Enfim, eu me coloco no campo do materialismo filosófico. Eu acho que, desde o Lametrie, o francês lá, até agora, a inteligência sintética ou artificial, ela não me surpreende tanto, porque eu vejo que nós, como organismos vivos, somos um tipo de máquina. O Márcio está... Essa questão, né, eu não sei se eu concordo tanto com o Márcio no sentido de que essas máquinas vão nos ensinar o que é inteligência, porque ela ela é aquele estágio máximo, né, do, do, do critério fornecido por Turing, né? Pô, a gente, na dúvida, a gente não sabe definir bem o que é inteligência, o parâmetro que a gente tem inteligente é nós. Então, se a máquina conseguir nos enganar se passando por humano, que é o teste de Turing, então ela é inteligente. Essas máquinas, elas simplesmente estão se teatrizando muito bem, assim, o papel do que é ser Já humano. passaram no teste de Turing, né? Sim, Praticamente já passaram. é. Então, assim, elas estão fazendo mímica, aprenderam a dinâmica, alguma estrutura que há nesse conteúdo, não é só linguagem pura, né? Não é só o português, a estrutura gramatical, é a estrutura conceitual dos argumentos, a probabilidade de Hum, falar isso ou aquilo. hum. Então, continua sendo uma caixa preta, não diz muita coisa sobre como funciona o nosso processo, o nosso cérebro. É uma parada emergente também, muito complicada, como é o nosso cérebro, e ela só está passando bem no teste de Turing, e não sei se ela vai ultrapassar um limiar onde ela vai começar a ser autorreflexiva e vai nos ensinar o que é inteligência, e vai nos falar sobre, não sei, acho Não que sei, eu não sei. Eu acho o seguinte, o Márcio tem razão, né, nesse negócio que a gente tá recebendo lições de humildade, só que tem mais do que ele falou. Tem Freud também na história, né? É a ferida narcísica do ser humano. Tem Freud também que mostra para você que você não é um ser racional. Você é guiado também pelo seu subconsciente, né? E tem Gödel. Gödel também que contribuiu para nossa humildade a hora que ele mostra o seguinte, olha, a matemática que vocês achavam que era a rainha absoluta das ciências, ela continua sendo rainha, mas ela é uma rainha que tem um defeito. Ela não sim, pode você não pode demonstrar a própria coerência dessa rainha. Você não sim, pode mostrar a consistência dela, se ela for não trivial, né? sim, E, então, isso também é mais uma coisa assim que reduz os matemáticos a falar: o que eu posso fazer? Se eu não posso mostrar a consistência da aritmética, não posso mostrar a consistência da teoria dos conjuntos, não posso mostrar a consistência do resto da matemática. Ou eu pego uma teoria que é fraca, e aí eu demonstro a consistência dela, mas ela não tem força, ou ela tem força, um mínimo de aritmética, e eu demonstro que ela não demonstra a sua própria consistência. Então ela fica em aberto. O que você tem que fazer? Acreditar que ela é coerente. é. E Acreditar que ela também é coerente. a consciência de que nem toda pergunta que eu formular matematicamente eu vou conseguir decidir, né, trazer uma resposta se é Sim. verdadeiro ou falso. Então, aquela super otimismo do Hilbert, né? Nós queremos saber e nós vamos saber? Não, É, peraí. Fica mais humilde aí, cara. Não é bem é. assim. Wir müssen wissen und wir werden wissen. É. Temos que saber e saberemos, né? Ele Uhum. acreditava nisso, acreditava que estava fácil, estava próximo de demonstrar a consistência da aritmética. Mas esse erro dele é um erro maravilhoso, porque com essa tentativa, uma pessoa genial como ele, cercada de outros matemáticos e filósofos geniais, conseguiu avançar o negócio. Sim, Conseguiu que o Gödel e o Turing, de fato, na verdade, estavam respondendo a ele quando avançaram a teoria da computabilidade, a teoria das funções recursivas, de maneira a provar os teoremas de Gödel e o teorema da parada, que é uma
versão, e Tarski, que é o teorema da indefinibilidade da aritmética, eram todas respostas a uma provocação do Hilbert. Uhum. Né? Então É, ele estava correto. Ele estava correto em apontar que esse era um grande problema. Ele só achava que era fácil resolver, ou era resolúvel, pelo menos. Ele até sim, põe a culpa no Bernays, falou: o Bernays vai mostrar aqui para vocês. Pô, o Bernays vai mostrar aqui que a gente já está quase pronto para resolver. E sim. o coitado do Bernays tinha que ir lá e fazer as contas. Eu não sei se o Bernays acreditava nisso. Eu vejo assim, o pessoal. Ó, o Márcio de volta. Está voltando? E aí, Márcio? Então, sobre o medo, né, do pessoal. É porque a IA está chegando em lugares que a gente achava que, nossa, aqui ela não vai chegar nunca, eu estou protegido no meu castelo aqui da intelectualidade, blá blá blá, e de repente ela está fazendo matemática, ela está desenvolvendo software, mas ainda, pelo menos agora, tem muito hype nisso tudo. Tem muito CEO de Big Tech falando assim: olha, você vai poder demitir aí mão de obra que custa muito para a empresa, você só vai ter o gerente de projeto não precisa dos técnicos, o gerente de projeto vai criar o aplicativo, blá, 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 blá. E aí o pessoal começou nessa empolgação, inclusive na empresa que minha esposa trabalha, ela trabalha numa fintech lá do Rio de Janeiro, e eles estão Uhum. fazendo isso. Proibiram os funcionários de programar. Tudo eles deveriam pedir para a IA. Então, o que eles estavam fazendo, eles estão fazendo até agora, é ensinar a IA como trabalhar dentro do ecossistema dessa empresa, dessa fintech. Uhum. E qual que é a perspectiva? Com certeza a perspectiva da liderança dessa empresa viu em alguma palestra vendendo essas IAs, falando assim, passe um ano pedindo para os seus funcionários treinar a IA para trabalhar aí dentro e daqui a um tempo você vai poder se livrar de boa parte da mão de obra cara. E o que Isso, e a IA está ganhando, de graça todo o expertise dos funcionários, né? só porque o que está acontecendo? Os cases, assim, na hora de vender, parece um case de sucesso, mas na prática, você começa a ver o quanto isso é inviável. E aí, empresa que estava demitindo gente, agora está recontratando. Uhum. Então, por exemplo, teve o caso da Starbucks, que começou a usar IA para poder controlar estoque. Uhum. Aí colocaram no LinkedIn, falaram, olha, que case de sucesso, eu demiti todo mundo que cuidava de estoque. Agora é só IA, visão computacional, não sei o quê. Passou 9 meses depois, gente, então não era bem assim não, na realidade, e são Uhum. poucas empresas que têm o culhão de poder reconhecer isso publicamente. Não está funcionando, ela não conseguia distinguir de um leite A de um leite B, e aí teve que botar lá o senhorzinho no papelzinho, anotando as Uhum. coisas. Então, assim, tem muito hype nesse momento sobre a capacidade da IA de substituir seres humanos em atividades assim, mas que no fundo ainda não está se concretizando. E aí agora em setembro eles vão decidir o que vão fazer, né? Se vão continuar usando IA, porque agora está muito caro, eles têm que pagar um absurdo, assim, é um consumo eles chamam de tokens, né? É um consumo É. assim, é muito caro. E as empresas estão vendo que custa muito caro. E as próprias empresas que estão fornecendo a IA estão percebendo que a conta não fecha, porque os data centers deles estão sobrecarregados e eles estão gastando Uhum. muita grana para manter esses data centers. E aí agora está aumentando o preço dos tokens, e aí dono de empresa agora tá vendo que o negócio não vai sair barato, está saindo quase tão caro quanto ter um funcionário. Mas é que as Big Techs estão usando a mesma estratégia do distribuidor de droga, né? Dá Hum, barato no começo, bem rapidinho, baratinho, rápido, fácil, simples, depois vai. A hora que você acostumou, que você precisa dela, aí a o preço sobe. dependência, né? Né? Aí, A hora que a dependência ocorre, o preço sobe. Vamos ver se o Márcio volta. Você tem uma pergunta que você queira ir fazendo para eu. O que é, você acha? deixa eu ver aqui. Então, o que você acha dessa frase de que a IA é um colaborador? Você acha que é um nome bom, chamar de colaborador? Ela pode ser vista como colaborador. Olha lá, voltou o Márcio? Não, ainda não, ele está tentando voltar. Eu acho que pode ser visto como um paradigma interessante, como eu gosto de ver, é o meu amigo, meu amiguinho extraterrestre.
Eu tenho um amiguinho extraterrestre que está do meu lado aqui, que não sabe muito desse planeta, mas ele é bem espertinho. Ele é rápido para ver coisa que eu não vejo, ele é rápido para ler um texto e tal, e eu posso perguntar para ele um monte de coisa que ele me ajuda aqui. Ele pode ser um instrumento colaborativo, né? Então, se você souber dominar o seu dragão, você pode voar bem no seu dragão. Você pode cair dele também, né? Sim, Você pode cair do dragão. Se você treinar bem o seu dragão, você pode voar dele, bacaninha, ele vai levar você para. Então tem que aprender a ter uma atitude colaborativa, né? sim, É muito parecido com o que aconteceu quando aconteceu a escrita, né? Os filósofos antigos, o próprio Sócrates, tinha, eu não sei eu não sei se no Fédon, eu acho que é no Fédon, se eu não me engano, que ele manifesta uma descrença muito grande num dos diálogos dele, descrença na escrita. Falar, as pessoas agora vão ter vai ser muito chato, porque não vão lembrar as grandes ideias, você não vai me falar um discurso que você ouviu na festa, no simpósio de ontem e me contar. Talvez ela tenha que ser escrita, e aí vai ser chato, vai ser igual eu ver uma figura plana, né, um retrato plano, uma pintura plana, ele usa essa expressão, e não é a pessoa real, parece a pessoa, mas eu sei que não é a pessoa. Então, o seu relato parece um relato, mas eu sei que não é um relato que você ouviu. Né? E, por outro lado, se não tivesse a escrita, esse próprio diálogo não chegaria até hoje. sim. Só chegou porque tinha escrita. Né? Então, tem uma dualidade aí, tem uma incoerência, uma incongruência humana, né? Racional, que quem trabalha com lógica paraconsistente logo entende que é quase inevitável, que permeia tudo isso. E está permeando agora também a questão da inteligência sintética, ou da inteligência artificial, se você preferir, que é essa desconfiança, mas também essa dependência, esse amor e ódio que a gente tem, né? Porque agora a gente usa tudo. Eu pergunto qualquer coisa para a inteligência artificial, Eu também. Faz de parte. preguiça de procurar no Google, porque ele é mais rápida do que eu procurar no Google, Sim. né? E aí, falando, já que você considera que é uma boa frase, né, boa classificação, se chamar de colaborador, como você vê a matemática daqui para frente com esse colaborador possível? Você acha que quem não olha para o que está acontecendo pode ficar para trás, se não se atualizar, e não ver como usar esse colaborador a seu favor? Você acha que a gente, como classe de intelectual, trabalhando na matemática, eu ainda não, né? Um dia eu quero chegar lá, mas você está atuando, precisa prestar atenção nessa tecnologia e abraçar ela? Ou, como eu tenho visto algumas tendências de falar, de rechaçar a IA, né? Tem um cara matemático que está no Brasil, que eu conheci recentemente, ele trabalha também como fotógrafo de natureza, e ele tem um blog e lá ele rechaça a IA. Inclusive, se tiver algum lugar que está usando IA para fazer propaganda, ele deixa de seguir, porque ele é daquela pessoa que matemática tem que ser feita exclusivamente por humanos, né? Esse cara vai ficar para trás, a gente não pode ser igual a esse cara, a gente tem que abraçar essa tecnologia e fazer realmente dela Eu nossa. acho que tem que abraçar. Eu acho que esse veganismo, vamos chamar assim, esse IA veganismo, tipo assim, de maneira nenhuma, não chego perto de nada, eu sou vegetariano ao máximo, e eu não chego nem perto, você acaba também daqui a pouco não comendo nem as plantas, porque as plantas também têm direito de viver, né? Vai comer o quê? Então, eu acho que isso é um exagero, é um radicalismo que não funciona. Pode ser bacana, até uma atitude assim, na mídia, sai na mídia, tanto sai na mídia que a gente está falando desse cara que não sei quem é, está levantando ele aqui. Mas eu acho que é uma maneira boba de brigar com, sabe? Seria como se hoje em dia alguém falasse, não, eu não uso a escrita mais. Tudo vai estar na minha memória e eu vou tudo guardar na memória. Tudo bem, é engraçado, essa pessoa vai ter uma memória boa, mas limitada, né? A biblioteca de 800 livros que eu tenho, que vocês devem ter, ou 500, como que seja,
Como é que eu vou lembrar aquilo tudo? Como é que eu vou saber o que está lá dentro? Como é que eu. Então, é como aquele que o Humberto vai perguntar para ele: você já leu tudo que tem na sua biblioteca? Ele falou: claro que não, né? Se eu tivesse lido tudo, ela não estava aí. Ela está aí como um potencial aprendizado para o futuro. Tudo que tem aí dentro é uma extensão do que eu sei, do que eu ainda não sei. Eu posso ir lá pegar e consultar, né? Posso pegar, Hoje, vai consultar, lá e ler. consulta com a É, IA. se eu jogasse tudo no lixo, aí seria limitado. Então, eu acho que é uma atitude meio radical demais. Eu não faço isso, não, não, não aconselho meus alunos a fazerem isso. Usem a inteligência artificial. Tem que usar, a seu favor. Usa para perguntar coisa, para pegar referência, para pegar. Que, na verdade, não é muito diferente do que usava o Wikipedia, do que usar o Google, né? O próprio Google lá, de buscas, que é mais a mesma coisa. Não é Sim, muito diferente. é, Claro que ela pode empacotar melhor as coisas, tal, mas também alucina muito, né? Alucina muito porque ela não entende o que nós humanos queremos. Ela não sabe onde a gente quer chegar. é. Ela não sabe por que você faz matemática. Por que razão? Alguns porque acham bonito, outros porque são formalistas, querem jogar um jogo, outros porque são platonistas. Você acha que uma máquina poderá ter uma atitude filosófica? Se eu sou uma máquina platonista, a outra vai dizer, não, eu sou uma máquina formalista. A gente poderia até programar ela para brincar de formalista, para brincar de platonista, mas que ela genuinamente adquira esse ponto de vista filosófico não me parece provável. Pelo Sim. menos, É. de novo, não aposto que jamais, mas acho que é bem difícil. E você acha, professor, que ela vai fazer matemática sozinha? Porque, assim, como a gente discutiu até agora, tem o papel do humano de fazer o prompt, de avaliar o output dela, né? Então, assim, ainda tem a necessidade de passar pelo crivo humano. Falou, não, isso aqui faz sentido e eu vou escrever, eu vou publicar e divulgar. Eu vou falar que eu usei IA, mas eu, ser humano, avaliei que está correto. Você acha que vai chegar um momento onde isso não, a gente não vai fazer mais parte disso, a IA, a gente só vai chegar lá e vai confiar, olha, a IA publicou esse artigo, não passou por nenhum crivo humano, ela mesma fez a banca lá dela e tem várias IAs que analisaram, cruzaram a informação, está consistente, rodaram no Lean, o Lean deu plim, ok, está verdinho, a gente só vai lá e pega o resultado. O dia que acontecer isso, a humanidade acabou, né? Isso era o meu pesadelo, é o meu pesadelo naquele artigo. O dia que isso acontecer, tchau, humanidade, não precisa mais nada. O que você vai fazer? Se ela faz só. Claro que eu posso programar uma máquina com um monte de prompt e falar: invente teorias sobre geometria algébrica, geometria diferencial, topologia, teoria quântica de campos, lógica. Inventa. Ela pode inventar um monte de besteira e ficar inventando. E pode ser que alguma coisa seja interessante no meio daquilo tudo. Isso é uma coisa. Eu brincar de prompts infinitos, loop de prompt, essa é uma história. Agora, que a máquina sozinha, que elas, digamos, depois da singularidade, atingiram a singularidade, né, que é aquele ponto de não retorno, chamado singularidade, que é que as máquinas todas se conectaram e tal, e elas sozinhas vão começar a formular teoremas e a sua solução e publicar os teoremas, nem precisa publicar mais. Fica guardado na nuvem e acabou. E a gente talvez não vai ter nem acesso a isso, se tiver acesso não vai entender. Se acontecer isso, ela vai formular teorias químicas, ela vai formular teorias econômicas, antropológicas, vai formular propostas alternativas ao capitalismo e ao socialismo, ela vai formular um Brave New World, um admirável mundo novo, e tchau, nós aqui. Até logo. Eu Vamos acho que voltar com o capim. a matemática está mais suscetível a isso, porque, por exemplo, uma teoria física precisa passar por uma experimentação, né? Então, a IA teria que ser capaz de bolar os experimentos, reproduzir os experimentos. Não, matemática não precisa, a matemática é só você criar sistemas formais, consistentes e blá, blá, blá. E também, essa questão da dinâmicas humanas, é uma coisa que precisa ser avaliada por humano e tal. Eu acho que a matemática, como está muito ligado com essa coisa do só ser formalmente consistente, logicamente consistente,
tá mais suscetível de você deixar ela rodando e ficar cuspindo um monte de resultados, catalogando, organizando essa informação de uma maneira que a gente possa conseguir consultar. E, como você falou, se chegar nesse ponto, aí a gente já pode parar de... Se os matemáticos pendurarem a chuteira, os filósofos pendurarão logo em seguida. Os antropólogos logo mais, os economistas, não sei onde vai chegar, isso vai ser um absurdo. Você Então, imagina isso? eu não tenho muito medo de que vai chegar nesse ponto, porque Porque a nós gente tem reagiremos também, nós também evoluções reagimos. tecnológicas, a gente ainda continua encontrando a nossa utilidade, né? Essa é uma revolução tecnológica impressionante. Se me falassem lá em 2021 o que a IA está fazendo hoje, em 2026, eu ia falar, cara, você está viajando na maionese. Isso aí isso vai ser ano 3000 alguma coisa que você está falando, né? Coisa futurística. E a gente alcançou isso agora. Então, assim, isso pressiona demais. E aí dá esse medo de que, nossa, a IA vai substituir a atividade intelectual humana. Eu sou muito otimista. Eu falo, não tem como isso acontecer, não. Não sei, pode ser, mas a gente vai lutar também, vai ser um embate, né? Nós vamos lutar contra isso. A raça humana não vai ficar quieta, nós somos os bichos resilientes. É. Não vai lutar contra. Já, Isso como a Quem conhece criptografia o nosso mundo é pós-quântica. a gente, né? A IA, como você falou, é uma alienígena. Ela não entende o que é o nosso É o mundo. Inani. Agora, veja, por que eu digo que nós somos uns bichos resilientes? Ah, a criptografia poderá ser quebrada, poderá, com a máquina quântica. Todo mundo já sabe disso, né? Por quê? Porque ela é baseada em primalidade, em problemas que são fáceis de formular e difíceis de resolver. Isso é um computador quântico que resolve com speed-up quântico muito. Por exemplo, basta resolver um problema interessante. A primalidade, quer dizer, saber se um número grande, enorme, com 100 mil casas, quais são os fatores primos dele. Só isso. O computador quântico resolverá isso muito rapidamente com speed-up quântico. Então, o que nós já estamos fazendo? Nós, animais resilientes que somos, já estamos inventando a criptografia pós-quântica. Ou seja, problemas tão problemas que nem um computador quântico consegue resolver. Para usar isso como chave de criptográfica para segurança. E nem aconteceu isso ainda. Então, logo mais, conjectura minha, essa conjectura eu aventuro a apostar nela. Nós vamos iniciar, além da ciência da inteligência, a ciência da pós-inteligência sintética, ou pós-inteligência artificial. Nós vamos começar a formular coisas, ideias, propostas que as máquinas serão incapazes de entender, serão incapazes de processar. Por que não? Eu ia comentar isso, que os humanos sobem um patamar quando eles Sobe a régua, aperfeiçoam a sobe a tecnologia, régua. eles também sobem, né? Então, o ser humano nunca ficou abaixo de nenhum patamar tecnológico que ele construiu, ele sobe um nível. Então, as máquinas sobem e a gente sobe também. Então, uma coisa vai retroalimentando a outra. Eu não sei em que parte que caiu a minha conexão aqui, eu não sei o que vocês ouviram do que eu estava tentando falar aquela hora. Eu também esqueci, já tem alguns minutos. Nós Não, começamos a mudar de pergunta para poder avançar o negócio, porque já são, que eu nem sei, tá. já são 9 Eu horas. vou, então, fazer uma outra provocação aqui, talvez tentando... a gente já falou bastante do aspecto epistemológico-filosófico, né? Agora eu queria entrar no aspecto político-social, porque aqui no artigo do Walter tem esse receio de que as máquinas ditem a agenda, né? Uhum. Que elas controlem o que conta como ciência, o que entra na Exato. pauta, né? Isso é uma preocupação. E a outra preocupação que daí eu queria que vocês comentassem, que eu gostaria de ver o ponto de vista de vocês, é a seguinte: eu vejo assim, né? Todo conhecimento ele é social. Não existe alguém que produza conhecimento sozinho. Se eu
escrever um artigo de matemática, eu vou ter que passar anos estudando a literatura, me apropriando do estado da arte. Depois que eu consultar todo mundo, ainda vou ser submetido à crítica e vai ter todo um processo coletivo. E aí, finalmente, estou lá com a minha tese publicada, depois de anos de trabalho. Então, isso é um processo social coletivo. E tudo que é gerado nesse processo coletivo, e que agora está à disposição na internet, nas bibliotecas, etc., foi apropriado por essas empresas, elas se apropriaram desse saber coletivo, e agora elas nos vendem uma forma de acessar esse saber que é nosso. É humilhante, na verdade, ter que pagar por isso, né? E vocês viram que o Terence Tao teve que ativar o modo Pro ali, do chat GPT, para a máquina poder conversar melhor com ele. Isso é Ou seja, tem que pagar, né? Tem que pagar mais caro. Pagou mais caro. E ele deixou lá. Tá, mostrou lá que, ó, ativei o modo Pro aqui agora, então, por favor, resolva a conta aí direito. E aí a máquina pensou um pouquinho melhor, né? Fez uma escavação mais profunda. Isso é revoltante, na verdade, é indignante, né? A gente ter que pagar para usar essas ferramentas. Então, gostaria de saber a opinião de vocês, assim, o que nós, como estudantes, como professores, como cientistas, né? O que nós deveríamos fazer, digamos assim, para no sentido de combater essa apropriação do que é coletivo, né? E será que existe alguma política de Estado que devesse ser adotada, digamos assim, para relaxar o controle dessas empresas? Por exemplo, existe quebra de patente, né? Quebra de patente é uma coisa que, sei lá, não, será que existe algum mecanismo por meio do qual os países pudessem tirar esse controle dessas empresas? Da Anthropic, do Né? Google, né? Uhum. Uma curiosidade que eu tenho. Eu daria uma resposta, assim, Uhum. categórica para isso, mas que também eu diria assim, ó, essas empresas têm que ser expropriadas, têm que ser nacionalizadas, porque elas estão se apropriando de um produto coletivo que é da humanidade, a serviço do lucro delas. Sim. Mas até chegar na expropriação de uma empresa dessa, tem um longo caminho, né? O que nós faríamos como É. coletividade para Eu combater? sou favorável à regulação das Big Techs, regulação das redes sociais, porque é o mesmo fenômeno. Big Techs se sustentam com algoritmos, que se sustentam das inteligências artificiais ou as inteligências sintéticas, e as informações entram tudo ali, tudo está na mão das Big Techs. Quero dizer o seguinte: as redes sociais, a internet e a IA. Está toda na mão das Big Techs. E são poucas. Elas têm, eu fiz umas contas uma vez, elas têm mais dinheiro do que metade dos países da ONU. Mais dinheiro muito mais do que metade, do que 80%. Tem 190 países, a maior parte não tem um PIB, né, equivalente ao que uma Big Tech fatura no ano. Então, elas poderão governar o mundo, né? Eu fui fazer uma vez na Câmara dos Deputados, há alguns 3 anos atrás, uma palestra, me convidaram para falar, eu fui lá falar a favor da regulamentação das Big Techs. Eu dei um exemplo para eles e os deputados ficaram de cabelo em pé. Eu falei, vocês imaginam que as Big Techs se unem, compram uma ilha muito bela, muito bonita no Pacífico e fundam um país. E exigem entrar no Conselho de Segurança da ONU. Porque se eles não entrarem no Conselho de Segurança da ONU, elas vão, de um momento para outro, fechar o canal de Hormuz, no sentido de que fechar o canal de uso da inteligência artificial de todas as empresas, governos, força aérea, militar e tal. O que vocês vão ter que fazer? Deixar. Falei, então a gente é muito perigoso, esse poder exagerado, né? E outra coisa, cada vez que as redes sociais, a internet melhora e aumenta, coincidentemente a democracia diminui no mundo. Por que será? Tem uma correlação, não tem? Se tem uma causa e efeito, eu não sei, mas que correlação tem, né? Então, eu acho que esse é um ponto que, de fato, tem que ser regulado mesmo, tem que ser regulado. Se vai ser expropriado, talvez está muito longe ainda isso, Márcio, porque nem banco a gente consegue nacionalizar, né?
Verdade. Nem É, banco, imagina só, está difícil. é, Mas, eu, pensando assim, socialisticamente, do ponto de vista socialista, é o caminho. É o caminho, são nossas coisas. Ela comeu tudo que a gente produziu. E é, agora tem um outro perigo, hein? Que eu chamo o síndrome da vaca louca dos dados. Ela começa a comer os próprios dados que ela produz, não é? Sei lá, 50% dos programas feitos, como vocês estão falando, já é copiado lá do GitHub, 80% da propaganda é feita por inteligência artificial, blá, 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 blá. Daqui a pouco está comendo todos os dados que ela própria produziu. Onde vai chegar isso? Vaca louca dos dados, lembra que a vaca louca comia pedaço de outra vaca e ficava louca? A IA vai comer pedaço de outras IAs e vai ficar louca também, né? é, Eu acho isso. e esse caminho, né, de tentar controlar essas big techs, né, por aparatos governamentais e tal, regular, é muito complicado, porque tem questão de fronteiras internacionais, vai depender do país onde elas estão, e não sei o quê. Então, assim, apesar de ser um caminho possível, eu acho muito improvável. E o que eu acho que vai acontecer é o que aconteceu, por exemplo, com os sistemas operacionais, né? Você tinha lá o Windows, você tinha o Mac, aí vem lá sai um ex-funcionário e fala, quer saber, isso aqui é para todo mundo, é open source, e aí começa o Linux, as distribuições Linux, e aí a própria sociedade vai se organizando. Então, se você, não é difícil, dá uma googlada, você vai ver que tem Large Language Models open source. Não é claro tão potentes como o das Big Techs, porque elas possuem mão de obra e dinheiro para Então, afiar essas coisas, mas uma vez isso na mão do povo, eu acho que organicamente, né, o sistema open então, source vai mas tentar aperfeiçoar esses olha modelos. só, é verdade, mas veja, tem uma diferença muito grande aí, né? Aí os algoritmos da inteligência artificial já são conhecidos, e não tem muita dificuldade. O que as grandes big techs guardam são os dados. O custo de fazer uma inteligência artificial nacional, que já tem uma iniciativa, né, que chama-se Soberania, tem uma ou mais iniciativa nesse sentido. O grande custo não é que produzir a inteligência artificial, produzir a máquina, produzir os algoritmos, que isso está disponível, os grandes engenheiros já sabem fazer, os bons caras da computação já sabem fazer, eu não sei, mas eles sabem. O problema é treinar esse bicho. Mas tem, professor, tem uns modelos já treinados, esses Tem, open source. tem o Llama, que é São pequeno, menores, por exemplo. né? Mas São eles, menores, já tem. você Já tem, pode mas ele não baixar está uma treinando. universidade, sei lá, o pessoal lá do ICMC pode baixar esse modelo open source, começar É, a tentar retreinar, porque inclusive lá no GitHub está as especificações. Eu tenho esse modelo. Se você quer mudar os pesos sinápticos com novos dados, você vai fazer uhum, isso e uhum. isso. Então, e aí agora a questão é, onde é que eu vou rodar um modelo constantemente e alimentar ele constantemente para ficar tão poderoso como um da Big Tech? Mas não vamos, mas isso não vai chegar na direção da AGI, né, da General Artificial Intelligence, né? A inteligência artificial geral vai sempre ser assim ligada a tarefas. Eu posso fazer a minha, com meus papers, com meus livros, mandar ela ler tudo que eu tenho e só responder dentro do meu container, etc, etc, a sua empresa e cada uma assim. Mas assim, e o sonho da inteligência artificial geral? Isso aí só vai ter quem tem todos os dados. Quem detém todos os dados, todo o treinamento, né? Então, é Será, talvez o complicado. Brasil poderia ter uma Large Language Model, porque, em Tem, tese, os dados estão na web, né? Você pode acessar esses dados, porque todos os dados estão por aí, na nuvem. mas é caríssimo, né? O grande preço é o treinamento. Acredito muito no open source, assim. Eu acho que, por mais que tenha essas dificuldades, mas, por exemplo, eu lembro do projeto do acelerador, aquele famoso acelerador, né? O LHC, lá na Suíça. Sei. É uma iniciativa que é financiada por vários países, mas mesmo assim, às vezes faltava recurso computacional. Aí o que, que eles fizeram? Ó, você pode doar o seu computador para ajudar a processar os dados aqui do Hum, LHC. Aí você só aceitava e deixava o seu computador ligado, acessar a internet.
que se ele precisasse de recurso computacional, ele ia usar o seu hardware. Então, eu aposto muito nessas iniciativas, Wikipédia, né, da vida. As pessoas doam, as pessoas tentam ajudar essas iniciativas, porque se for para esperar que alguém regule as big techs e dê isso para o mundo, eu acho muito Vai complicado. ser difícil, vai ser. Não é impossível, de novo, né? Porque a gente não pode. A probabilidade mostra que até coisas com probabilidade zero acontecem. Uma coisa pode ter probabilidade zero e ser perfeitamente possível. Então, como é que a gente vai apostar, né? Que não. Apostar no não é arriscar. Só posso fazer uma pergunta, curiosidade rápida, assim, rapidinho. No trabalho mais de ponta de vocês, de pesquisa, assim, alguma vez algum desses modelos deu alguma dica boa? Para mim, até agora, não. No meu Olha, para trabalho, mim eu deu. sei bem Para mais mim, que o modelo. Ele não sabe dar. Eu pergunto coisas com o livro na mão para ele, que eu tô com a referência ali, ele não sabe, não foi alimentado com essa referência. né? E, Eu, em eu, compensação, em outras áreas onde aí a coisa pode ajudar, né? ele é Se muito bom for para uma dar área muito de informação, ponta. porque como ele leu tudo, ele sabe tudo. Ele sabe onde está, quem falou, que livro está, que página está, né? Quer fazer uma pergunta sobre Hegel ou sobre Wittgenstein, nos Remarques ou no Foundation sobre Matemática, onde é que Wittgenstein fala isso? Ele fala, na seção 3 do livro tal, você quer que eu reproduza a página? Isso ele faz muito bem, né? Se você pedir isso aí para ele, ele faz otimamente bem. Agora, a gente teve uma experiência interessante. O Marcelo Conilho, o Davi Fuenmaior e eu, nós escrevemos um paper mostrando que um problema da lógica paraconsistente que não tinha um modelo que, que fizesse o seguinte, que fosse possível dizer que se A é equivalente a B, então não A é equivalente a não B. Né? Ou então que se A é equivalente a B, a consistência de A é equivalente à consistência de B, é um problema que impacta a álgebra da lógica paraconsistente. Não é um grande problema, maravilhoso, é um problema que estava em aberto aí. Aí a gente usou o Isabel e tentamos fazer várias formulações de axiomas e tal, e ver se aquilo era coerente ou não. E ele era muito bom, o Isabel é muito boa para fazer o seguinte, não para dar ideia, mas para achar contra-modelo. Né? Então, eu falava assim, isso aqui não funciona, porque vai estragar aquele axioma ali. Vai estragar isso aqui. Se eu não dá, vai estragar isso. Lá. Até que, a um certo momento, ela fala o seguinte, olha, esse não arrumei contra-exemplo nenhum. Então, não é uma prova, mas é uma evidência de que dá para ser provado. E aí nós fizemos a prova e deu certo e funcionou e publicamos o artigo no Review of Symbolic Logic, né? E é um belo artigo e a gente reconhece lá o auxílio da Isabelle, né? Então nesse sentido, mas tem gente que usa muito mais, né? Tem um cara na Inglaterra que usa muito Kevin Buzzard. Ele é um cara da teoria de números. Se vocês procurarem, vocês vão ver que ele tem um grande uso do Lean. Ele é um grande usuário do Lean para demonstrar os teoremas dele. Ele usa para ajudar a demonstrar teorema, realmente. O Lean, que é bem robusto, bem bacana, que, aliás, é proposto por um brasileiro que vocês conhecem, né? Que é como é que chama? Arnaldo de Moura, é isso? Arnaldo, né? É Márcio, acho que é Márcio. Não, é Arnaldo de Moura. É de Moura, se não me engano é Arnaldo, eu não lembro, mas é de Moura. É um cara conhecido, nosso colega aí. Vocês que estão na internet na mão, é só procurar. Quem é? Leonardo. Leonardo, não Arnaldo. Leonardo de Moura, isso mesmo. Então, isso é uma ótima coisa. Aliás, você vê a cegueira das Big Techs, a cegueira das Big Techs no seguinte sentido. O Leonardo de Moura propôs esse maravilhoso programa do Lean na Microsoft, e a Microsoft não dá bola para isso. Não joga para frente, não investe, não põe um departamento só para estudar esse Lean e desenvolver, porque não estão minimamente interessados na ciência. E, voltando ao nosso amigo Terence Tao, o GPT, a OpenAI, não doa
uma licença, ou as outras todas juntas, licença para o Terence ficar brincando em matemática? Pois é. Veja que absurdo, absurdo, né? porque elas não estão Ainda tem que pagar. minimamente interessadas na ciência, não é? Olha que absurdo isso. O cara tem que pagar para usar. Um cara que ganhou a medalha Fields e que está brincando com o progresso da inteligência artificial ou inteligência, como eu digo lá, sintética, precisa pagar para usar o GPT avançado? Essa foi realmente. Né? Esse é, para mim, um absurdo que Sim. mostra só o seguinte: ele não tem o menor interesse no desenvolvimento de ciência. Ele faz propaganda gratuita para as empresas, porque ele está o Ele tempo todo faz, né? mencionando e usando. Era só os caras falarem, ô, Terence, está aqui, ó, você vai ter acesso ao melhor modelo aí, demonstra A tudo que você quer todos os demonstrar. modelos juntos, a todos os modelos. Não, não é só ele. Não é só ele, né? O outro lá que ganhou também a medalha Fields, que eu estava falando, que fez uma tese, é o Timothy Gowers. O Tim Gowers também vive fazendo propaganda na inteligência artificial, porque a hora que um cara com a medalha Fields escreve sobre isso, Deus meu, se isso não é caixa de ressonância, quem vai ser, né? Exatamente. E Eu mesmo acho ele que tem que pagar ali, né, para tem que poder usar pagar, os tem que pagar. brinquedos. Impressionante. É um absurdo. Eu não pago, porque eu ganhei uma de um amigo meu que tem uma empresa que congrega as viagens. Ele me deu, eu estou melhor nesse sentido, ganhei uma de presente, não preciso pagar nada. Também não uso para grande coisa, também, né? Bem, eu não sei se a gente já alugou o Walter demais. Já vai dar 2 horas? Tá. O Se tiver senhor? mais alguma questão, é porque, na verdade, eu acho que, só para terminar esse papo aí, talvez a última coisa que eu gostaria de acrescentar, né? Sem vocês terem perguntado, mas eu acho que é interessante. Eu acho que a IA é um grande experimento filosófico. É um grande experimento filosófico que nós estamos passando, e nós não estamos ainda percebendo isso, mas não é um experimento psicológico, nem um experimento físico, nem um experimento científico, do jeito que eu vejo. É uma tecnologia, como eu disse, muito avançada, mas é um experimento filosófico. Porque a gente vai começar, agora, como eu disse, a perceber que precisamos fundar uma ciência da inteligência. Estudar a inteligência em tudo quanto é bicho, até nas lagartas, né? Que são os animais muito inteligentes, na minha opinião. Porque a lagarta procura alimento sozinha, procura a sua energia sozinha, come as coisas que ela quer, que ela sabe que faz bem, sabe se esconder, preserva a sua vida, ela não quer morrer, ela quer preservar as lagartinhas e as borboletas, vira a borboleta e sai voando. Olha que coisa fantástica que é uma lagarta. Tem uma racionalidade da lagarta maravilhosa aí que a gente teria que estudar, né? Talvez com esse choque da inteligência artificial, a gente, que é um experimento filosófico, porque nós vamos começar a saber que nós não sabemos o que é inteligência, vamos começar a investigar nessa direção, né? E vamos avançar por aí. Eu acho que viria assim, que é um grande experimento filosófico. Não sei se vocês concordariam com isso. Eu tô do lado do Turing. O parâmetro de inteligência somos nós. É É. muito ego envolvido. Então, somos Inteligência. nós, e Olha o que resto, inteligência né? tá aqui, ó. A inteligência aqui, né? E o blob. E o blob e a lagarta também. Então, também tem a dele, Né? Tem mais alguma pergunta, Márcio? Não, não. Eu achei que foi muito legal, muito boa a conversa. Foi uma honra para mim ter participado dessa conversa com vocês e fiquei muito feliz. Pena que caiu a minha conexão aí, Ah, faz parte. mas acho Inclusive, eu que, tô gravando assim justamente para cortar esses contratempos. né? acho que deu para a gente ter um panorama legal. E não só a inteligência, né? Acho que também a criatividade vai ser algo que Também, nós também, claro, é vamos ter que verdade. saber responder o que é Concordo, criatividade. concordo, Porque às vezes concordo. parece que a máquina faz umas coisas que parecem ser criativas, né? Então, Uhum. só que como eu não sei o que é criatividade, eu não consigo classificar o É, que ela está fazendo. A gente diz ela é boa
ela é criativa. Às vezes você está na dúvida que nome vai dar para um título de alguma coisa, e você pergunta, pô, me dá uma sugestão aí. E ela costuma dar boas sugestões, né? Então, tese, ela capturou o que a gente considera criativo, porque eu olho e falo, nossa, como ela foi criativa. Pois é. É, Então, mas eu gostei muito dessa formulação do Walter final aí, de experimento filosófico, e acho que a ideia de uma revolução tecnológica e não propriamente científica, acho que também ficou uma formulação. legal, muito bom. Bom, tá bom, pessoal. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Muito bom conversar com o Márcio. A gente já tem se conhecido nas redes, ele tem ótimas ideias. Clóvis também tem uma grande iniciativa, e aí vai ser um matemático muito importante e vai se dedicar muito. De repente, o Clóvis vai se formar aí e vai estudar, vai ser um dos pioneiros na É, ciência da inteligência, por que não? quem E sabe? precisa de matemática. Sabe, A né? ciência da inteligência precisa de tudo. Precisa de matemática, de ciência cognitiva, de psicologia, de linguística, pelo menos, de probabilidade. No mínimo isso. No mínimo. No mínimo. Fora o resto. É muita coisa, muito interdisciplinar, né? Esse tipo de É. coisa. Muito Tá obrigado, bom. Walter, aí Obrigado a vocês. pela sua atenção. Então, agradecer a todo mundo aí que ficou com a gente até o final. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E não deixe de comentar aí o que vocês acharam, né? Dê sua opinião também. E é isso aí. Até a Muito próxima. obrigado. Valeu. Até a Até a próxima, próxima. então. Tchau, tchau.